Na minha adolescência e até ainda na minha infância, o carnaval sempre se viveu muito em minha casa. A minha mãe era assim muito divertida, muito para brincar ao carnaval e tinha assim muitas ideias e vestia-nos de carnaval de todas as maneiras. Havia um sótão onde existiam as malas antigas e as coisas de carnaval, os fatos de homem, de senhora, uns chapéus, umas toucas, inclusivamente. E não só pelo carnaval, que é isso que eu às vezes achava graça à minha mãe, era em qualquer altura que houvesse assim uma espécie de uma festa em casa. Olha, até por exemplo quando era das matanças. A minha mãe era capaz de nos vestir de carnaval. Achava graça e nós andávamos ali pelo meio deles com uma saia comprida, com um avental de carnaval, com um lenço. Pronto. Mas ela tinha, pelo carnaval, o hábito de nos vestir mesmo a rigor com as coisas que ela tinha em casa. No dito sótão, que aquilo era uma relíquia. Pronto. Entretanto, as empregadas que a minha mãe tinha também se foram um bocadinho contagiadas por isso. E elas próprias, muitas vezes, sem a minha mãe saber, também nos vestiam de carnaval. E como é que elas nos vestiam? Aquilo que antigamente se chamava, e que agora já não se usa muito esse termo, que é o intrudo. Sim, exatamente. Ela vestia-nos realmente de intrudos, porque era assim, nós estávamos disfarçadas, nós estávamos, por exemplo, a minha irmã era um carnaval trapalhão. A minha irmã era mais alta que eu, depois sempre foi, a mais velha, e ela era vestida sempre de homem. Um casaco do meu pai virado ao contrário, que a minha mãe por vezes nem identificava, quando era a empregada a vestir-nos assim naquelas brincadeiras. E a mim vestia-me de mulher, com aquelas saias da minha avó, com aqueles aventais, com aquelas coisas. E um dia, que recordo muito essas palhaçadas que nos faziam, recordo isto realmente muito bem. A empregada vestiu-nos, às duas, pôs nas mãos da minha irmã, que era o homem, pôs uma mala de viagem. Os sapatos eram do meu pai, o casaco era virado ao contrário e as calças também eram do meu pai. E realmente estávamos irreconhecíveis. E então ela manda-nos sair pela porta da entrada, mas manda-nos ir bater à porta da cozinha. E nós fomos bater à porta da cozinha. A minha mãe foi ver quem era, porque a empregada ficou logo para trás, a felicidade, ficou logo para trás, e para ver o que é que aquilo dava. E a minha mãe, quando vai à porta, ficou zangada de ver os intrudos a baterem lá à porta, porque vinham para fazer disparates, porque normalmente, e essa parte eu também posso discriminar, mas era... Nós batemos à porta e queríamos entrar, fazíamos força. E ela era para nos empurrar para trás, porque não queria que fôssemos fazer aquilo que habitualmente se fazia, que era ir desarrumar as coisas. Desmanchavam-se camas, desmanchavam-se armários, tiravam-se louças do sítio, tirava-se essas coisas todas. Pronto. Às vezes às escondidas, sem que a dona da casa se apercebesse disso. Sim, sim. E a desarrumação era total. Aquilo era uma coisa que parecia... Depois tinham que arrumar tudo outra vez. Que era o castigo disso, não é? E então a minha mãe era tudo para nos pôr para trás e para não nos deixar entrar. Depois a minha irmã dá uma gargalhada. E quando ela dá a gargalhada, a minha mãe conheceu, achou que até parecia a filha e não sei o que mais. Eu tive que morrer atrás da outra. A intuição, o riso é assim, um bocado contagiante e ri-me também. E ela viu, mas afinal, depois começa a olhar para nós de alto a baixo e reconhece. Ali já começou a reconhecer as vestimentas, não é? Pronto, aquilo foi muito divertido, rimos muito, brincávamos muito e era assim o carnaval. O carnaval vivia-se tudo para trás. Havia precisamente aqueles lanches que era para os compadres, na quinta-feira dos compadres e na quinta-feira das comadres. Ora bem, quando era na quinta-feira dos compadres, havia sempre grandes comezanas, grandes lanches, grandes coisas, os copinhos, aqueles homens que eram frequentadores da minha casa. Ia tudo para a adega, não é? Era tudo na adega, inclusivamente até o padre. Lembro-me perfeitamente de Padre Saraiva lá ir a estas coisas, de carnaval, de Páscoa, essas coisas. E as empregadas da minha mãe, eu refiro-me muito a isto e é uma pessoa que eu recordo nestas coisas, que é a felicidade. Essa rapariga era perita em fazer coisas só para chatear aqueles homens todos que iam para ali para comer e frito. E então fazia grandes pratos de filhoses e essas filhoses levavam algodão por dentro. Outras vezes fazia, usava-se muito na minha casa as lulas. O meu pai gostava muito de lulas. Bem, ela um dia põe tanto piripiri nas lulas, isto no carnaval, que o meu pai ia quase, sei lá, passando-se com aquilo. Mas eles comeram-nas, para não darem o braço a torcer, eles comeram-nas. E as filhoses, era engraçado, porque eles trincavam uma filhose e depois vinha ali assim aquilo do algodão que ia... Fazia fio. Era de facto, era muito, muito divertido o carnaval. O marido também gostava muito do carnaval.
E as irmãs também gostavam. As irmãs eram peritas nas cacadas, que é uma coisa que também no nosso tempo e na nossa infância nós assistimos muito. E na minha casa isso também se fazia. Guardavam-se os pratos de barro e os cântaros e essas coisas, tudo partido, não se deitava nada fora. Porque a minha mãe não deixava deitar nada fora. Isso juntava-se lá, alguns num balde, num caneco qualquer. E depois, quando era pelo carnaval, onde pudesse cair uma cacada, caía. E uma cunhada minha e irmã do meu marido também. Era uma coisa que ela tinha que fazer aquelas cacadas. Uma porta que estivesse aberta, que as pessoas se descuidassem, a cacada caía lá, que a minha cunhada Alice fazia questão em que a cacada lá caísse. E a felicidade era os cacos e eram os bugalhos. Ela ia apanhar os bugalhos e ao atirar aqueles cacos, aqueles bugalhos espalhavam-se assim por uma sala adiante. Na aldeia da Nadia Bis, da qual era natural uma tia minha, irmã do meu pai, também pelo carnaval brincávamos lá muito. E aí também gostávamos muito de deitar cacadas. Mas o carnaval antigamente em Figueiró era muito, muito vivido. Era, sim senhor. Depois, claro, como já disse, as coisas começaram a pensar-se de outra maneira e muito bem, porque fizeram-se carnavais muito engraçados em Figueiró. Ao domingo de carnaval, e sim, fazia-se o casamento. As pessoas arranjavam tudo o que tivessem em casa, emprestava-se umas às outras, era saias, era vestidos, era peles, era chapéus de chuva, era tudo, para realmente se fazer o casamento. E então aquilo era muita gente e um casamento muito grande. Percorríamos a vila toda. Saíamos, por exemplo, pelo ramal acima e pelo bairro Novo e saíamos à Fonte das Freiras e à Rua d'Água e por ali tudo. Depois começaram, foi os desfiles dos carros alegóricos ao carnaval. Mais tarde. Porque antes disso eram as carroças também, enfeitadas com as mimosas. Também. Não é? Depois até aproveitarem essa maneira de enfeitarem as carroças para os cortejos. Isso foi tudo a partir do carnaval. Onde realmente, quando havia a necessidade de se juntar dinheiro para construir, que me lembro muito bem, a Maria Helena também se lembra do salão paroquial. Eu lembro muito bem, era miúda de escola primária e lembro-me. Foi feito um peditório em que o cortejo das ofrendas era ao milho, as batatas, as galinhas e os coelhos, isso. Mas ia tudo muito bonito. Os coelhinhos iam dentro de uma cestinha, com lacinho ao pescoço. Eu, pessoalmente, o primeiro cortejo de ofrendas que me lembro foi realmente o do salão. Foi. E foi um sucesso. Juntou-se muita coisa que depois se leiloava. As pessoas compravam o saco das batatas, a outra comprava a galinha e daí juntaste o dinheiro para a construção do salão paroquial. Depois, de facto, começou realmente os cortejos ricos. Também havia outros tipos de bailes que eram os assaltos. As pessoas não estavam a contar, não é? E havia assim um grupo de pessoas que se reuniam e então caíam em casa daquelas pessoas que tinham geralmente umas casas melhores, não é? E já começava a ser hábito de ser só naquelas casas. Desmontavam a casa, tinham que sair mobílias. Mas sem que as pessoas, os donos da casa normalmente não se percebiam. Desmanchavam-se camas, desmanchavam-se a roupa das camas, iam-se pôr noutra divisão qualquer. As coisas depois havia sempre espaço também, não era? Para fazer um jantar, geralmente à noite, não é? Depois do jantar havia sempre uma ceia. Já havia o leite partilhado e as pessoas levavam. As pessoas levavam. Já levavam, mas algumas levavam, outras não levavam. Mas como ainda hoje isso acontece. Também chegou isso. Quando era dos carnavais, respeitavam-se os bairros. Os de lá de cima não podiam vir para o do centro, nem do centro ia lá para o outro, nem ia para lá. Ninguém. Tinha que ser, era com as pessoas que existia mesmo no bairro cada um. Os chouriços, havia sempre em todas as casas. Tudo. E o próprio cozido à portuguesa comia-se no carnaval. As farinheiras e os grelos. Nessa altura era o tradicional arroz doce e o tradicional pão de ló. E o leite de creme. Era aquilo que as nossas mães mais ou menos faziam, não é? Depois as coisas começaram a evoluir, mas... A minha mãe tinha muito jeito para fazer o pão de ló. Tinha uma boa receita de pão de ló também. Leva só ovos, farinha e açúcar.